Bem, hoje nós vamos voltar ao assunto do anticristo e vamos falar sobre as profecias de Daniel. Nós temos que fazer isso porque muitas pessoas acreditam que existe referência ao anticristo no livro de Daniel. Eu já falei alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria de mostrar para vocês que o que acontece historicamente é que existe um desenvolvimento gradual da compreensão do anticristo, e a primeira fase que você encontra no período ali dos primeiros escritos dos pais da igreja é que o anticristo é sempre descrito como um falso líder cristão que promove apostasia dentro da igreja. Você encontra isso, por exemplo, em Policarpo. Policarpo, o bispo de Esmirna, a epístola aos Filipenses escreve assim: pois todo aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne é um anticristo, e qualquer que não confessar o testemunho da cruz é do diabo, e quem perverter as escrituras do Senhor para suas próprias concupiscências e disser que não há ressurreição nem juízo vindouro, um preterista pleno aí, esse tal é como o primogênito de Satanás. Então você vê que ele está falando que um anticristo é uma pessoa que perverte as escrituras e introduz heresias na igreja. Essa é bem a compreensão ali que João dá também nas suas epístolas. E você vê que ele não faz ligação nenhuma com a besta de Apocalipse, ele não tem nem assim essa ideia. O anticristo, na concepção de Policarpo, não é a figura da besta do Apocalipse. Bem, mas você prossegue, Justinio Mártir, ele fala sobre o homem da apostasia, fazendo uma clara referência a 2 Tessalonicenses 2, e ele chama esse homem alguém que fala coisas pervertidas contra o Altíssimo. E ele diz que isso é a profecia do anticristo. Então ele liga anticristo de 1 João e homem da iniquidade de Tessalonicenses. Isso aí certamente. Agora, Irineu, que já chega mais no final do segundo século, é o primeiro que você encontra fazendo essa associação da profecia de homem da iniquidade com profecias em Daniel. E é o que nós vamos começar a avaliar hoje. Ele fala, por exemplo, que Daniel 8:12 e Daniel 9:27 terão um cumprimento no fim dos tempos na pessoa do anticristo. Então, isso é uma ideia de Irineu. Além disso, você também tem Jerônimo, que encontrou no capítulo 11 de Daniel passagens que ele diz, cara, isso aqui não tem como ser Antíoco Epifânio, então isso aqui para mim é o anticristo futuro. Então você vê que todos esses aí estão vendo o anticristo como uma figura futura. Eu concordaria que na época deles não tinha realmente chegado nenhum anticristo não, mas eles estão dizendo então que tem alusões ao anticristo em Daniel. Então isso se tornou uma coisa muito forte na tradição da igreja e a gente precisa avaliar isso aí. Vou começar então hoje, eu vou olhar o capítulo 8 de Daniel hoje, e a gente tem que entender essa profecia para saber se tem aqui anticristo ou não. E o meu argumento é que não tem, você pode avaliar se eu estou falando coisa com coisa aqui. Daniel capítulo 8, verso 1 diz: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. O que aqui a Bíblia narra, essa aqui é a segunda visão que Daniel tem. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Ele teve primeiramente a visão do capítulo 7 de Daniel, que é uma visão que fala sobre 4 reinos, inclusive são os mesmos 4 reinos do sonho de Nabucodonosor, que é Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Então, esses 4 reinos. Então, um período aqui em que Daniel tem essa visão, é bem no final da vida dele, bem no final que ele começa a receber essas profecias, que ele escreve contando essas realidades. Daniel, ele é transportado, não literalmente, não fisicamente, mas em visão. Na visão, ele se vê na capital da Pérsia. Veja que isso é poucos anos antes da Pérsia derrubar a cidade de Babilônia e aquele império todo capitular diante deles. Alguns poucos anos antes, é bem no finalzinho aqui do império da Babilônia. E ele se vê então lá na Pérsia. E o que acontece nessa altura é que ele vai receber uma visão que nessa visão só tem 2 daqueles 4 impérios em vista. Uma visão que só diz respeito a 2 daqueles impérios, que é o próximo, o da Pérsia, e o que vem depois daquele que é o da Grécia. Só tem a ver com o período desses 2, porque tem informações importantes que Deus quer transmitir ao povo de Israel, ao povo santo, sobre o que vai acontecer no período, especialmente no período grego. Então o verso 3 diz assim: eu levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. O verso 5 diz: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então aqui é semelhante à visão do capítulo 7, no sentido que impérios
são retratados como animais, mas outros animais aqui são usados para retratar esses animais. Os impérios são identificados. O verso 20 do capítulo diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, o Império Medo-Persa. Então não tem dúvida nenhuma sobre o que nós estamos falando aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então você vê que isso aqui é totalmente claro. O Império Grego fala que é a Grécia. O primeiro rei, Alexandre o Grande. Então não tem dúvida sobre como interpretar isso aqui. Sabemos de quem estamos falando aqui. Muito bem. Agora, por que nessa visão, o primeiro império dos dois aqui, o da Pérsia, no caso, o Medo-Persa, é caracterizado como um carneiro com 2 chifres, os 2 sendo altos, mas um brota primeiro na cabeça do que o outro, e o que brota depois ultrapassa em tamanho? É porque, na verdade, o Império Medo-Persa foi uma coligação de 2 reinos. Os persas e os medos se uniram, sendo que a Média era mais antiga e era mais poderosa durante um bom período de tempo, mas nessa altura em que eles se unem, a Pérsia está se sobressaindo. Por isso nós falamos que é o Império Persa. Eles se tornaram, na verdade, os poderosos. Então, é a ideia aqui dos 2 chifres. E o carneiro é selecionado porque o carneiro, lá na cabeça dos persas, tornou-se para eles o símbolo do espírito guardião da Pérsia. Tá? Então eles tinham essa ideia de que tinha um espírito que era o protetor do seu império, e esse espírito era então retratado na forma de um carneiro. Sabe esses carneiros que tem aquele chifre grosso que vai fazendo um caracol assim? É esse tipo de carneiro, aqueles que vivem na montanha, que bate cabeça um contra o outro. Esse tipo de carneiro, não é aquele carneirinho que você vê na fazenda típica aí hoje em dia, não. Então, os reis da Pérsia usavam inclusive um capacete que tinha chifres assim nele, de carneiro, para retratar essa ideia de que eles estavam sob a proteção do espírito protetor da Pérsia. Então essa é a razão da escolha. Agora, o verso 4 começa a dar detalhes e diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então, na visão, existem outros animais que não são citados aqui por nome, mas alguns animais mais fraquinhos que acabam sendo derrotados por esse carneiro poderoso. E ele, então, faz avanços. Ele expande o seu domínio indo em 3 direções, que é para o ocidente, para o norte e para o sul. A expansão do Império Persa foi exatamente assim. Ao oeste, eles dominaram a região da Babilônia, Síria, a Ásia Menor. Ao norte, eles avançaram tomando o que seria Armênia. E ao sul, eles foram lá através da terra de Israel, avançando até para dentro do Egito e tomando até a Etiópia, no auge do seu império. Okay? Então, essas são as regiões. Cresceu nessas direções, mas nunca se expandiu para o leste, indo lá no que seria a direção da Índia. Isso não aconteceu, não. O verso 5, então... Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então, o que você nota acontecendo aqui nessa altura? Tem então esse outro animal que ele tem um avanço rápido, ele voa, ele nem encosta no chão. Então isso simboliza, claro, a expansão assim, quase que instantânea do Império da Grécia, que era um reino lá. Filipe de Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, dominou os gregos lá e uniu num reino, mas era um reino, e não era um império. E aí a pouco, o filho dele vai para cima da Pérsia e derrota a Pérsia e mais um tanto de gente. Em coisa assim de pouquíssimo tempo, ele cria um império maior do que qualquer império até então visto na história do mundo. Então, é o fato aqui dele voar assim e atacar o outro animal e vencer o outro animal, pisotear ele, e esse carneiro não tem força nenhuma para resistir. E foi realmente uma situação assim muito surpreendente. Ninguém naquela época olhava a ascensão dos gregos pensando que os gregos poderiam fazer uma coisa como eles fizeram de fato. É claro que tudo isso, na providência de Deus, Deus fez isso acontecer por seus meios aí na sua providência, até cumprindo profecias assim. Alexandre o Grande nasceu no ano 356 a.C. e no ano 336 ele se tornou rei. Com 21 anos de idade, existe suspeita que ele matou o pai dele para tomar o poder. 2 anos depois, ele iniciou sua campanha para conquistar os persas, que eram os inimigos em potencial dos gregos, porque já tinham tentado outras vezes dominá-los. E ele foi para cima dos persas, venceu a Pérsia. Na verdade, ele nunca mais voltou para casa, ele nunca mais viu a Grécia. Ele foi embora dali e foi conquistando, e foi
dominou toda a Pérsia, foi além, foi até a região de Afeganistão, Índia, coisa assim hoje. E ele morreu com 33 anos de idade, tendo realizado as conquistas militares mais impressionantes da história humana até então. E talvez de todos os tempos, na verdade. O verso 8 então explica: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força, ou quer dizer, no auge do seu poder, quebrou-se-lhe o grande chifre. O grande chifre, nós já sabemos, é quem? O primeiro rei. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, onde o animal tem tipo uma cabeça de unicórnio com um chifre grande, notável, aquele quebra e surgem 4 chifres bem menores saindo da cabeça do bode agora. Você quebra fora aquele e brotam 4, mas todos eles pequenininhos comparados com o outro. Talvez somando o tamanho de cada um dava o comprimento daquele primeiro, porque eles vão dominar essa região. Agora, isso, é claro, nós sabemos hoje historicamente o que isso significa. Significa que, depois da morte de Alexandre, não vai haver um império grego só. Vai haver uma subdivisão em 4 regiões, com 4 grandes líderes do império grego. Mas isso é uma coisa impressionante, que Daniel está falando isso aqui. A Grécia não é nada. A Grécia é lá um cantão no mundo. Um lugar que reis persas irão olhar para a Grécia e pensar um bom lugar para a gente ir expandir nossas colônias, porque lá não é muito forte. Mas ele está prevendo e dizendo por nome: Grécia vai um dia derrotar a Pérsia e Grécia vai dominar tudo isso aqui. O primeiro rei vai fazer tudo muito rápido e no auge do seu poder ele vai morrer. E no lugar dele vai ser subdividido o império inteiro em 4 regiões, sob 4 líderes. E gente, isso não é uma coisa que é normal acontecer na história. É uma coisa totalmente surpreendente. Na verdade, até quando Alexandre o Grande morreu, parecia que não aconteceria nada disso. O que parecia que aconteceria é que o império poderia realmente passar para um indivíduo apenas e ficar unido. Até que o filho de Alexandre tivesse condições de assumir. Porque ele tinha um filho aí. E tinha uma opção de generais, e o que eles então resolveram fazer é: vamos colocar cada um dos generais gregos sobre um domínio de uma região. Assim, cada um, tipo assim, um rei local, e todo mundo colabora. É assim, bem ingênuo isso, né? Mas foi o que fizeram. Então, no ano 332, se você olhar esse mapa, você vai ver como que havia todas essas regiões, cada uma sob o controle de um dos generais de Alexandre o Grande. Mas isso não vai durar. Os diversos reis locais começam a tomar regiões do outro, eliminar o rival e fazer alianças para não ficar assim com tão pouca terra cada um. E aí começam a brigar um contra o outro. No meio disso aí a família de Alexandre o Grande entra mais como peão de alguns desses. A mãe de Alexandre, a irmã de Alexandre. Tem cara lá que quer assim, ele larga a mulher dele para casar com a irmã de Alexandre, para poder dizer que eu tenho mais direito ao trono, a minha linhagem vai ser a linhagem do Alexandre. E então essas guerras todas resultam com que toda a descendência, toda a família de Alexandre acaba morrendo rapidamente nesses conflitos. E não sobra ninguém da linhagem dele, ninguém que alguém poderia dizer: aqui eu tenho ligação de sangue com Alexandre o Grande. E nisso, se você observar o mapa aí, isso dura cerca de 20 anos, na verdade uns 22 anos mesmo de conflito, até mais ou menos chegar no ponto onde vai ficar. A guerra não para ali não. A guerra continua ainda depois desses anos aí, desses 22 anos, mas o mapa já não muda tanto. Se você observar, o número de regiões vai reduzindo. Em 315, você tem um homem chamado Antígonos, que consegue dominar uma região muito vasta, mas ele perde o controle disso também. Um cara chamado Seleuco toma uma boa parte da região dele e eles continuam nessa briga um contra o outro. Na verdade, se você quisesse fazer uma série sobre esse período aí, seria super interessante, porque as intrigas, a traição, o cara que é general de um subordinado dele, ajuda ele a vencer batalhas. Você vê uns caras aí que acham assim, esse cara aí que vai ser o cara que vai triunfar. O que acontece? Os generais dele viram contra ele, matam ele, entendeu? É assim, a cada intriga e a traição assim absurda, extremamente fascinante e um pouco confuso até, sabe? Você lê essa parte da história. Mas no ano 301, mais ou menos, chegamos naquilo que vai ficar. E esse último mapa aí que você vê, você encontra 4 grandes regiões, sendo que o maior deles é de Seleuco Nicator, tem o segundo maior território, Ptolomeu Sóter, depois tem Lisímaco e Cassandro. Esses aí são os 4 grandes, todos eles eram generais ali que acabam ficando com uma região. E tudo isso aqui é chamado Império Grego, mas fica mais ou menos desse jeito. Agora, daí você vai perceber que existe o que nós chamamos a região dos Ptolomeus, porque esse Ptolomeu Sóter, os filhos dele pegam o nome dele e fica então uma dinastia de Ptolomeus. E do outro lado, o Seleuco. Então você tem os Seleucidas do outro lado. E a capital dos Seleucidas vai ser na Síria e a capital do Ptolomeu vai ser no Egito. Então essas são as 2 regiões que vão, ora um, ora o outro, controlar a terra de Israel. Porque mesmo uma vez estabelecido que essas são as dinastias, esses 2 acabam disputando e entrando em guerra sobre quem controla essa parte do mundo, que é a fronteira entre eles.
E então Israel está bem ali no meio. E isso que realmente vai afetando a nação de Israel e o povo de Israel. Então o povo santo, depois do exílio, depois que eles voltam para essa região, porque eles voltam na época dos persas, lembra? Durante o período dos persas eles estão ali, colonizados, muito sem liberdade, muito sem direitos, mas eles estão ali. Até o final do período do Império Persa, quando os gregos chegam, até um detalhe interessante da história. Quando Alexandre o Grande passou por lá, por causa das profecias do livro de Daniel, os judeus já sabiam que os gregos vão ganhar essa parada. E eles não deram resistência para as tropas gregas, como era ordem do Império Persa fazer. Eles abriram as portas para Alexandre o Grande e ainda falaram com ele assim: sabemos que você vai ganhar o mundo, você vai conquistar tudo. Alexandre o Grande até gostou. Ele achou assim: não, muito bem, né? Gostei dessa religião de vocês. Mas assim, não foi uma coisa que continua sendo verdade nas pessoas depois que ficaram ali disputando essa região. Daniel capítulo 8, verso 9, agora então diz assim: de um dos chifres saiu um pequeno chifre e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ok, então nós sabemos quem que é esse aqui, tá? Esse do verso 9, o pequeno chifre, tem gente que lê isso e acha que é o pequeno chifre do capítulo 7. Não é. No capítulo 7, o pequeno chifre é o César. E, na verdade, o César e toda aquela sucessão de Césares, desde Júlio César até o último César romano. Aquilo ali é o pequeno chifre lá de Daniel 7. Aqui o pequeno chifre é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vai ser da linhagem dos Seleucidas, e ele vai ser o imperador daquela parte dos gregos, e ele vai entrar em guerras de expansão dos seus domínios, e ele vai fazer avanços em 3 direções: para o sul, contra os Ptolomeus lá no Egito, para o oriente, e ele também vai para a terra gloriosa, que é a terra de Israel. Então ele tem essas regiões de ação, onde ele faz guerras expansionistas. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse verso 10, quando diz que ele cresceu, ele foi se tornando cada vez mais poderoso até atingir o exército dos céus. Exército dos céus significa estrelas, mas é um modo de se referir ao povo de Deus. Ele vai pegar do povo de Deus e vai destruir pessoas do povo de Deus. Isso que significa: alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Ele vai matar povo salvo, povo redimido de Deus, que é fiel à aliança de Deus. O verso 11 então diz assim: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Isso seria assim Deus propriamente, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe do povo de Deus. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, quer dizer, o povo de Deus lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Quer dizer, ele foi só vencendo durante um bom período. Então, ele tem êxito em oprimir o povo de Deus, e ele interrompe a adoração de Deus no templo lá de Israel. Ele interrompe os sacrifícios que são feitos a Deus sob ordem divina, conforme a lei do Velho Testamento. Ok, verso 13 agora diz: depois ouvi um santo que falava, quer dizer, um anjo, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os 2 anjos estão conversando sobre isso. Acabou de ser dito que o quê? Esse chifre do Império Grego vai interromper os sacrifícios para Deus, certo? Então o anjo pergunta para o que está contando isso, ele pergunta para ele assim: até quando vai durar essa questão do sacrifício diário ser tirado e da transgressão assoladora? Está vendo a expressão transgressão assoladora? Isso é a mesma coisa que o abominável da desolação. Em Daniel tem 2 abomináveis da desolação. Um que é feito por Antíoco Epifânio, predito aqui, e também depois nos capítulos 11 e 12 de Daniel tem referência a isso, e tem também a abominação da desolação que os romanos fizeram, que foi o do general Tito, no capítulo 9, nós já olhamos esse, tá? Então, isso é importante entender, porque tem gente que olha isso aqui e diz: aqui em Daniel 8 e em Daniel 11 e 12 tem a abominação da desolação. Então isso não pode ser uma coisa que já se cumpriu, porque no sermão escatológico de Jesus, o que Jesus falou? Quando virdes o abominável da desolação, e aí eles dizem: está vendo? O abominável da desolação não pode ser só isso aí. Tem que ter outro. Gente, tem outro. É o do capítulo 9 de Daniel. Não é o do capítulo 8, do capítulo 11 e capítulo 12. Existe também as forças abomináveis que vão desolar o templo no capítulo 9 de Daniel. Quando Jesus falou, ele fez referência àquele, porque aquele ainda não tinha cumprido. Mas, na verdade, esse aqui já.
na época de Jesus falou. Ok, mas a pergunta é, por quanto tempo que vai ficar assim, sem sacrifício diário? Está vendo a ideia? A visão do sacrifício diário, porque no templo em Israel, o que eles faziam? Sacrifícios diariamente, lembra disso? Tinha o sacrifício da manhã e da tarde. Em certas ocasiões, tinha outros sacrifícios também, como o dia da expiação. E pessoas poderiam ir ao templo e levar animais para serem sacrificados por questões de seus pecados pessoais e tal. Mas diariamente tinha essas realidades do sacrifício da manhã e da tarde. Então, a pergunta é, até quando vai durar isso, que o sacrifício diário vai ser tirado por conta dessa transgressão assoladora? Até quando, ele diz, será entregue o santuário e o exército, quer dizer, o templo de Israel e o povo de Deus, a fim de serem pisados? Até quando que esse cara vai conseguir impedir o sacrifício de Deus lá no templo e também perseguir o povo de Deus e pisotear na terra o povo de Deus? Até quando? A resposta, o outro anjo que estava falando primeiro responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok, o que significa isso aqui? Significa simplesmente o seguinte, esse período todo da perseguição desse indivíduo vai durar 2.300 dias. Provavelmente aqui um número arredondado, se estivesse falando 2.305 dias, ou 2.312 dias, ou alguma coisa assim, aí eu diria, peraí, isso aqui deve ser um número bem exato. Mas números redondos assim, então são números redondos, tá? É como a gente fala, por exemplo, quantos anos você tem? Você não fala tantos anos e tantos dias. Você fala tantos anos. Então, a mesma coisa aqui. Então, nós estamos falando de um período redondadamente esse aí. E no final desse período, o que acontece? Já não vai ter mais essas duas coisas que vai acontecer, dele ser entregue, o povo de Deus ser pisoteado por esse cara e o santuário ter a interrupção dos sacrifícios. O que vai acontecer nessa altura? O santuário será purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Gente, isso aqui é um negócio super simples. Super simples. Ele se refere a tardes e manhãs dessa maneira exatamente porque diariamente eles tinham isso, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então referia-se a isso. Vai ficar esse negócio parado durante esse período. E depois disso vai acontecer o quê? Vai voltar. Então, o que aconteceu historicamente, eu vou explicar assim mais detalhes já, mas o que aconteceu historicamente é que Antíoco Epifânio, primeiro ele começou matando os judeus, como eu vou mostrar, e a uma certa altura ele tomou a cidade de Jerusalém e ele interrompeu o sacrifício de animais ali, conforme era feito pela lei de Moisés, e usou o templo para outras coisas. Ele colocou ídolos lá dentro e foi fazendo sacrifícios lá dentro de porcos, só para humilhar mesmo, sabe? Só para insultar a lei de Deus e tal. E foi fazendo isso ali dentro da nação de Israel de uma tal maneira que ele interrompeu o sacrifício diário. E esse prazo todo que levou até os judeus conseguirem reaver o templo, a cidade de Jerusalém, e purificar o templo. E purificar literalmente o templo ali de Zorobabel, tá? Isso que aconteceu. Eles purificaram aquele templo, reiniciaram os sacrifícios, e esse período todo da perseguição dele durou exatamente isso, 6 anos e uns 4 meses, que foi o prazo aí de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias corridos. Então isso aqui não tem nada de mistério e não tem nada para ainda se cumprir. Isso aqui aconteceu naquela época, finalizou, é uma profecia totalmente cumprida. Tem algumas palavras que pessoas usam para tentar dizer, não, mas isso aqui tem a ver com o fim do mundo. E deixa eu te mostrar o que é. Verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. É uma aparência parecendo um ser humano. E ouvi uma voz de homem e de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão? Então você vê que o anjo que está ali é qual anjo? Gabriel. O mesmo Gabriel que depois vai falar com Maria, lá nos dias que Jesus vai nascer. Verso 17. Veio, pois, o Gabriel chegou para Daniel, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. E ele me disse, entende, filho do homem, entende, ser humano, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Bem, o que ele quer dizer com o tempo do fim? Pessoas então pegam isso aqui e dizem, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Estamos falando do período de 2 dos 4 reinos que estavam na visão do capítulo 7. E nada além disso. Mas é o tempo do fim daqueles 2 reinos. Ou seja, estamos falando do que vai acontecer no finalzinho do Império Grego dominar sobre a região da Terra Santa. É isso que está acontecendo aqui. Inclusive, você pode observar isso. Veja o verso 19. O verso 19 explica que fim que é esse. O verso 19 diz, e disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E o verso 23 diz, mas no fim do quê? No fim do seu reinado. Que reinado? Dos gregos.
Então é muito claro, isso aqui não é o fim do mundo. E eu acho engraçado isso aqui, porque você pega uma turma aí, como por exemplo os adventistas, que usam isso, e muitos outros também, mas que usam isso aqui e jogam lá na frente dizendo assim, não pode ser o final do reinado dos gregos, tem que ser o fim do mundo. Aí diz, é o fim do mundo? É. E a sua teoria, que isso aqui tem a ver com o quê? É o que vai acontecer bem antes da volta de Cristo. Entendi. E aí Jesus volta ao fim do mundo? Não, depois tem o milênio. Isso também não é o fim do mundo, cara. Se é o fim do mundo, então é o fim do mundo. Se é o fim dessa era, mas não o fim do mundo, por que dessa era? Quem te falou isso? Porque o texto especificamente diz que é no final do reinado do segundo animal dessa visão. Então o fim aqui não é o fim do mundo, gente, nem é o fim dessa era. Não é o fim do mundo, não é o final dessa era, é o final do reinado dos gregos. É disso que está tratando. O que vai acontecer naquele período? Muito bem. Vamos então pegar mais detalhes aqui, o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aquele animal, um só, o império Medo-Persa. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, 4 reinos do império grego, mas não com a força igual que ele tinha. Unido seria mais forte. Verso 23, até porque eles viviam brigando entre si. Então, realmente, né, subdivisão. Verso 23, mas no fim do seu reinado, no fim do reinado dos gregos, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, esse pequeno chifre tem o seu cumprimento no final do período em que os gregos dominariam sobre a terra prometida. É disso que estamos falando aqui. Então é esse o sentido. Tipicamente o que acontece é que pessoas não sabem essa história, esse período histórico. Então eles leem isso aqui e falam assim, isso não aconteceu ainda não. Aconteceu tudo isso aqui. Aqui não tem nada mais para acontecer que ainda já não aconteceu. Vamos então entender o que acontece. O 8º monarca dos Seleucidas reinou de 175 a.C. até o ano 164 a.C. E o nome dele era Antíoco. Ele tomou para si o título Epifânio. Alguns falam Epífanes. Eu prefiro Epifânio, eu vou usar isso. Mas se você vê Epífanes, é o mesmo cara. Então, o Antíoco Epifânio colocou esse segundo nome Epifânio porque esse nome significa o manifesto. E o que ele estava dizendo é que ele era o Deus manifesto. Ele estava reivindicando divindade. Eu sou um Deus. Para se ter uma ideia, nós encontramos já uma opção de moedas aí desse cara, 126 moedas até a altura em que eu fiz essa pesquisa, já haviam sido encontradas naquela região em que eles dominavam, com a figura dele escrito assim, o Deus Antíoco, o Deus manifesto, ou seja, o Deus visível. Eu sou a manifestação visível da divindade, e é claro que divindade, uma divindade grega, tá? Então ele tinha-se como um deus grego. Então ele tinha um objetivo que todo mundo o adorasse como Deus, bem como os Césares mais tarde vão ter. E ele acha que isso é importante porque ele acha que, primeiro porque tem um ego superinflado, e também porque ele quer que as pessoas o reverenciem de uma maneira que eles terão então lealdade absoluta. É aquela ideia de que você vai jurar lealdade a mim, pessoalmente, e todo mundo sendo leal a mim, isso aumenta o meu poder, era o seu objetivo. Então, parte disso é que ele realmente queria, e intensamente ele queria, que todo mundo nos seus domínios adotassem a religião grega, porque naquele panteão de divindades dos gregos, ele estava inserido como uma divindade, na maneira que ele estava se apresentando. Aí você tem um povo lá em Israel que é monoteísta, que acredita num Deus invisível e não acredita que ele é uma divindade, assim como não acredita nem em Deus e nem em Hércules e nada disso. O que vai acontecer agora? Aquilo para ele vai ser uma coisa que irrita profundamente. Ele detesta aquela religião dos judeus e ele é obcecado em acabar com aquilo. Mas ele tem alguns problemas. O problema principal que ele tem é que essa região de Israel, que é a fronteira entre o império dele, que está sob seu domínio, tá? A essa altura ele domina isso aqui. Mas tem ao sul ali os Ptolomeus, no Egito, que às vezes acabam tomando aquela região. E se ele começa uma campanha contra os judeus, proibindo a religião deles, tal como eles praticam, ele sabe que isso pode gerar insatisfação e as pessoas ali podem se aliar a Ptolomeu, no sul, como uma maneira de, aqui, esse cara está destruindo a gente aqui, você não quer ajudar a gente não, porque a gente prefere ser colônia de vocês aí, que nunca implicaram com a nossa religião, do que desse cara aí que está vindo para cima da gente.
Ele sabe que poderia acontecer isso. Então o que ele vai fazer? Ele não vai falar nada sobre as intenções dele com relação a exterminar a religião dos judeus. E ele vai primeiro travar uma guerra contra o Egito. E ele vai passar pela terra de Israel. E ninguém de Israel suspeita nada disso. E ele vai lá e ele ataca os gregos que estão dominando o Egito. E ele vence os Ptolomeus em guerra. Tá? Isso foi a primeira coisa que ele fez. E depois dele vencer os Ptolomeus, ele não conquistou aquela região, mas ele devastou de tal maneira os exércitos deles, que ele sabia, agora eles não apresentam um risco, agora eu posso fazer o que eu quero na Terra Prometida. E aí, voltando de lá com os exércitos dele, ele passa por Israel, onde o povo está super tranquilo. Eles são súditos dele, eles pagam os impostos certinho, eles não estão em revolta contra ele, não tem motivo nenhum deles suspeitarem que ele vai se voltar contra eles. Mas ao invés dele chegar e proclamar a religião de vocês está proibida, ele sabe também que um decreto como esses seria resistido. Então ele quer já quebrar a resistência deles e ele vai fazer um massacre de judeus gratuitamente de nada, para quem nem suspeita. E depois disso é que ele vai impor a religião dos gregos sobre eles. É bem assim, traiçoeiro o que esse cara faz com o povo de Israel. Ele é muito astuto, ele é mestre de intrigas. Vamos então ler um pouco sobre isso? E o que eu vou fazer agora, eu vou ler em Macabeus. Eu vou ler primeiro de 2 Macabeus um pouquinho, depois eu vou ler de 1 Macabeus. Deixa eu falar um pouco sobre Macabeus. Macabeus não é texto inspirado por Deus, eles não são livros bíblicos. Os autores de Macabeus, tanto 1 Macabeus como 2 Macabeus, assumem que aquilo ali não é a palavra de Deus. 1 Macabeus diz que na época em que aquele livro foi escrito não existia profeta em Israel, ou seja, não é um escrito dos profetas. E 2 Macabeus termina dizendo: esse livro que você está lendo é a minha tentativa de contar a história certinho. Agora, se eu errei alguma coisa, vocês me desculpem, tá? Porque eu sou falível. Então você vê que de forma alguma ele se considera um autor que está falando como profeta de Deus sob inspiração divina. De qualquer forma, esses livros trazem algumas informações históricas úteis porque foram escritos logo depois dos eventos, e eles os contam isso da perspectiva dos judeus. Agora, olha só, existem alguns erros neles, e principalmente, 1 Macabeus erra em questão de números. Às vezes os números são exagerados, o número de pessoas que foram chacinadas são exagerados. Provavelmente não por má fé, mas por imprecisão mesmo, sabe? A maneira em que as pessoas contaram para o futuro o que aconteceu, eles meio que inflaram os números, tiveram uma percepção exagerada do nível do massacre, dos exércitos que eles enfrentaram. Segundo Macabeus, já tem muita coisa fantasiosa que a gente sabe que ali o cara inventou mesmo. Então é um livro que você deveria simplesmente colocar de lado e falar, tá, isso aqui é fantasioso. Então, mas de qualquer forma, esses livros, como eu disse, têm valor histórico, porque são bem daquele período. Eu quero ler então um pouco. Qual que era o ambiente que estava acontecendo em Israel sob o domínio de Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio queria realmente eliminar dessa região a crença no Deus de Israel, a crença verdadeira. E ele queria que todo mundo adotasse a religião grega. Mas ao invés de fazer isso abertamente, a princípio, ele começa a promover isso. E tem um cara lá que chama Jasão, que já é um nome grego, que é um nome de uma figura lá das crônicas dos gregos, dos heróis gregos e tal. Então você vê que já existe assim uma tendência à helenização, até no nome escolhido para esse cara. Ok, esse cara quer ser sumo sacerdote, mas ele não é o cara que seria sumo sacerdote corretamente. Então o que ele faz? Ele vai para o rei Antíoco, conversa com ele e diz: aqui eu tenho tantão de dinheiro e eu te pago se você me constituir o sumo sacerdote lá em Israel. Era tudo que Antíoco sonhava, porque ele não queria uma pessoa bem alinhada em ideias com ele. Então ele vai colocar esse cara ali como o sumo sacerdote e ele vai começar a deturpar de dentro a religião de Israel e vai começar a promover que os sacerdotes de Israel não sigam os rituais corretos, mas façam outras coisas lá no templo. Então começa por aí. 2 Macabeus 4, verso 7 conta isso, diz: depois que Seleuco morreu, subiu ao trono o rei Antíoco, chamado Epifanes. Foi quando Jasão, irmão de Onias, conseguiu com suborno o cargo de sumo sacerdote. Pulando ao verso 10, com o consentimento do rei, do Antíoco, e após tomar posse do cargo, Jasão passou imediatamente a fazer os seus irmãos de raça, os judeus, adotarem o estilo de vida dos gregos. No verso 11, Jasão também aboliu as leis da Constituição e procurava introduzir práticas contrárias à lei de Moisés. Foi com satisfação que construiu uma praça de esportes abaixo do Acrópole e levou os melhores jovens a usar o chapéu chamado pétaso, uma coisa lá dos gregos. Era o auge do helenismo, a exaltação do modo de viver dos estrangeiros. Tudo por causa da corrupção do ímpio e falso sumo sacerdote Jasão. A coisa chegou a tal ponto que os sacerdotes já não se interessavam pelas funções do altar.
deixavam de lado o templo e, sem se preocupar com os sacrifícios, logo que era anunciado o lançamento de discos, corriam para a praça de esportes a fim de participar dos jogos contrários à lei. Ok, então a descrição aqui, esse sumo sacerdote Jasão corrompe os outros do sacerdócio e antes da ocupação do templo pelo Antíoco Epifânio, já está tendo uma negligência do sacrifício diário e as outras atividades prescritas pela lei de Moisés. Então já entrou nesse período aqui, que vai ser ao longo de 2.300 dias. E eles então começam a negligenciar essas coisas e vai piorar. O que eles fizeram então? Fizeram ali um local para esportes e começaram a fazer esportes conforme os gregos. Aqui o livro de Macabeus diz que isso é contrário à lei. Mas não pode ter esporte não? Não como os gregos faziam. Você sabe qual era o problema? O que os gregos faziam quando eles faziam lá suas Olimpíadas, suas competições? Competiam muito. Exatamente. Eles competiam completamente pelados, para todas as modalidades de competição. Isso era considerado por eles uma coisa e estava muito ligado com isso aí, aquela ideia de promover a homossexualidade e colocar ali os atletas para serem objeto de cobiça do olhar das pessoas. Então isso era totalmente de conotações imorais. Então isso era contrário à lei, certamente. Bem, então, tendo dito isso aí, vamos observar o que aconteceu aqui. 1 Macabeus agora, no capítulo 1, verso 10, descreve todo esse período. Deles, ou seja, no caso dos gregos, brotou um ramo perverso chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas no ano 137 da dominação grega, como eles contavam os anos naquela altura, tornou-se rei. Nessa época, brotou em Israel uma geração de ímpios, que persuadiram muitas pessoas dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque depois que nos afastamos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que constituíram em Jerusalém uma praça de esportes de acordo com os usos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, a aliança com Deus e Yahvé. Associaram-se às nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Então essa é a descrição dos desenvolvimentos ali. Você vê que sem essa chacina de judeus que vai acontecer daqui a pouco, já existe um contingente de judeus que estão percebendo: eu posso me tornar poderoso e influente com o Império Grego se eu me aliar à religião dos gregos, e eles começam a corromper a religião de dentro. Isso é um pecado sério, é uma revolta contra Deus, e lembra que a essa altura, quem está governando o templo em Jerusalém são judeus. E eles estão negligenciando a lei de Deus e não estão cumprindo a aliança. De modo que essa prevaricação de judeus vai trazer as maldições da aliança, da velha aliança, contra o povo de Israel, e eles serão punidos. Verso 20, em 1 Macabeus 1 diz: voltando no ano 143, na contagem do Império Grego, após ter vencido o Egito, lembra que eu falei que ele foi lá para o Egito e destruiu o exército lá dos Ptolomeus? Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda a arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro e todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as taças, os incensários de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo. Levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para a sua terra. Depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância por todo o Israel, em todos os lugares houve uma grande lamentação. Então deixe-me narrar esses eventos e explicar o que aconteceu exatamente. O exército triunfante de Antíoco Epifânio, derrotando as tropas do Egito, voltou e, passando ali na Terra Prometida, ele chegou em Jerusalém. Jerusalém abriu os portões para ele entrar naturalmente. Ele era o dono daquelas regiões. Não havia suspeita nenhuma de que ele faria um massacre. E ele entrou ali e massacrou a população. Matou um tantarão de gente. E tomou outras pessoas e vendeu como escravos. E ele entrou no templo, pegou o que tinha de ouro, aqueles objetos necessários para fazer o culto conforme prescrito na lei de Moisés, que era de ouro. Ele tomou tudo aquilo ali e levou aquilo embora. E fez uma mortandade em Israel. E ninguém ali entendeu nada. Ninguém ali estava em revolta contra ele, então ficaram assim, lamentando e chorando. Mas por que o rei fez isso com a gente? O que nós fizemos para provocar isso? Nós somos súditos leais,
mas foi isso que aconteceu. Então ele se levantou contra um povo que não suspeitava de nada. E você vai notar que a profecia de Daniel falava exatamente isso, que ele atacaria um povo que nem suspeitava que seria atacado. Essa foi a profecia. Assim se cumpriu. Verso 29, então, continua e diz: 2 anos depois, gente, 2 anos depois desse incidente, o rei mandou às cidades de Judá um coletor de impostos que entrou em Jerusalém, acompanhado de possante exército, com falsa proposta de paz, ganhou a confiança dos habitantes e, de repente, caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade e incendiou e destruiu suas casas e muralhas. Levaram prisioneiras, mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Essa situação foi tão devastadora. Bem, deixa eu me contar como aconteceu. Ele mandou um coletor de impostos que chegou na cidade com um exército muito mais forte do que o povo de lá estaria preparado para combater. E ele chegou dizendo: gente, eu vim em paz, eu só vim cumprir a missão de recolher os impostos. Eles abriram os portões para ele entrou na cidade e ele tinha dado ordens aos seus soldados assim: nós vamos entrar como se fosse um desfile militar indo para o local, mas na hora que eu der o sinal, no meio da rua, vocês vão para cima do povo que estiver observando e vocês entram nas casas e vocês matam quem estiver pela frente. Gente, de novo, o que é isso? É a maneira em que ele está fazendo para acabar com qualquer potencial de revolta desse povo, já tendo em mente o que ele vai fazer logo em seguida, porque ele vai proibir terminantemente qualquer devoção à lei de Israel, ao Deus de Israel, e vai impor sobre todo mundo conversão para o paganismo grego. É isso que ele pretende fazer, então por isso que ele está fazendo esse enfraquecimento deliberado da nação de Israel. O texto aqui, então, de 1 Macabeus, no verso 37, diz assim: derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. É isso que eles fizeram quando eles entraram dessa segunda vez. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente e seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto. As festas se transformaram em luta, quer dizer, festas de tabernáculos, festa dos pães asmos. Eles faziam isso? Não. O pessoal só ficava em luto nessas ocasiões. Seus sábados em vergonha e sua honra em humilhação. Foi tão grande a sua humilhação quanto o seu antigo prestígio e seu esplendor se transformou em luto. Nessa altura, não ficou mais judeu que era fiel ao Deus de Israel na cidade de Jerusalém. Todo mundo abandonou a cidade, só ficaram ali alguns que já eram aliados de Antíoco Epifânio. E a cidade então ficou totalmente em posse dos gregos. E eles passaram a usar o templo de Zorobabel como um local para os seus ídolos e sacrifícios idólatras, como eu já falei. Verso 41 prossegue e explica: o rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um só povo e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Ou seja, todo mundo tem que seguir a minha religião, você não pode ter mais a sua religião local, mais não. Você tem que adotar a religião dos gregos. Todo mundo aderiu. As outras regiões, todos o mundo. Ele sabia que quem não ia querer isso eram os judeus, eles seriam os teimosos. Verso 43. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifícios aos ídolos e profanar o sábado. Quer dizer, a lei da menor resistência, né? Vamos acompanhar. O rei quer, a gente faz. Não eram convertidos, obviamente. O verso 44. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira. Proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar os sábados e festas. Mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos e imolar porcos e outros animais impuros. Tudo aquilo ali que era local sagrado, ele vai profanar com ídolos, e aqui está a abominação da desolação. E os animais impuros. Primeiro ficou desolado e agora as abominações são introduzidas. 48. Ordenava que não circuncidasse os filhos e que profanassem a si mesmos com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quer dizer, pecados sexuais, idolatria, você tinha que se contaminar com tudo isso, senão você estava quebrando a lei. 50. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. Quer dizer, não tem uma coisa mais severa do que essa. Ou você converte e pratica tudo que é abominável que o rei ordena, ou você será eliminado. Pena de morte para você. Verso 51, o rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino. Nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após outra, deveriam oferecer sacrifícios. Em cada local, todo mundo tinha que levantar ídolos e adorar ídolos e sacrificar os ídolos. 52. Muita gente do povo passou para o lado deles.
todos traidores da lei. Começaram a praticar o mal no país e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível. Todo mundo que não queria seguir aquelas determinações do rei teve que sair, se esconder nas montanhas, nas cavernas, para ficar vivo, porque ele ia matar. 54. No dia 15 do mês Casleu, do ano 145 da contagem deles, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Veja que no texto está até de letras maiúsculas. Pelas cidades de Judá em derredor, constituíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até nas portas das casas e pelas praças. Rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Qualquer cópia de livro bíblico, eles rasgavam e queimavam. 57. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei de Deus, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Verso 60. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, os circuncidados, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes e não havia quem os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a Santa Aliança. E muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel, ou seja, uma grande onda de perseguição. Esse Antíoco Epifânio, então, foi para cima do povo de Israel com uma grande e intensa onda de perseguição para acabar com os fiéis. Veja, então, que você tem em Israel judeus que ficaram do lado dele. Se renderam a essa ideologia. E tem os outros que vão resistir ferrenhamente. Agora, esses então se viram na seguinte situação. Qual a nossa realidade agora? Bem, nós podemos ficar do lado do rei, não podemos? E salvar nossas vidas. Mas aí nós ficamos contra Deus, Deus nos manda para o inferno. Eu não faço isso. Agora, se a gente ficar contra o rei vai nos caçar até nos matar. Então, ficar contra o rei significa morrer. Então, pelo menos vamos morrer lutando. Vamos nos empenhar contra ele. Agora, nessa altura, uma palavra eles tinham que lhes dava esperança. Você sabe o que era? O livro de Daniel. O livro de Daniel falava que essa situação seria uma situação de prazo determinado. Duraria tudo isso quanto tempo? 2.300 tardes e manhãs. E o santuário, o templo que havia sido profanado, seria purificado. Voltaria a ter os sacrifícios. Isso é uma luz no fim do túnel, não é? E isso indica que uma revolta pode ser abençoada por Deus. E o texto de Daniel falava ainda que esse rei que fizesse isso ainda seria morto e não por mãos humanas. Quer dizer, na providência de Deus, eles não iam ter que nem matá-lo. Deus ia dar um jeito nele. Então, eles se levantaram com coragem e foram para cima. E na providência de Deus, eles tiveram líderes hábeis que fizeram isso, todos de uma mesma família, a família de Judas Macabeu. Então, é por isso que tem os nomes dos livros dos Macabeus. E esse pessoal levantou-se em revolta contra esse homem a essa altura. E por incrível que pareça, eles ganharam a independência. Depois de muita luta, muitos morreram lutando, mas eles venceram. E aqui você vê assim, como eles retornaram de todo o coração ao Senhor e guardar a aliança, eles trouxeram sobre si as bênçãos da aliança. E em fraqueza derrotaram inimigos mais fortes. Uma coisa impressionante, eles não chegaram a lutar diretamente com Antíoco Epifânio, porque o rei não chegou a liderar os exércitos para lá, mas derrotaram seus comandantes, e quando ele recebeu a notícia disso, pouco tempo depois disso, ele teve lá seus problemas de saúde e ele morreu, sem ninguém ter que matá-lo. Aconteceu exatamente o que a Bíblia predisse que ia acontecer, e os judeus a essa altura ganharam independência, restauraram o templo, purificaram o templo e voltaram com a adoração de Deus. E isso assim, uma coisa assim, eles mantiveram a sua independência por mais de 100 anos depois disso, até que num período em que eles voltaram a uma adoração totalmente hipócrita e oca, Deus os entregou sob o domínio dos romanos mais tarde, que foi o período em que Jesus nasceu. Agora, voltando então aqui ao texto, eu não vou ler essas partes todas, mas se você ler o livro de Macabeus, você vai encontrar assim como que foram tratados esses que resistiram. Vou te contar alguns casos. Por exemplo, 2 mães foram descobertas tendo circuncidado seus filhos quando nasceram ao 8º dia. Então, o que eles fizeram com esses meninos? Primeiro, eles pegaram os meninos, os filhos recém-nascidos, pequenininhos, amarraram eles pela cabeça em volta do pescoço da mãe e enforcaram eles no pescoço da mãe. E depois, com a criança pendurada no pescoço dela, desfilaram elas pela cidade para todo mundo ver o que se fazia com quem fizesse isso. Levaram essas mulheres até um precipício e jogaram elas para baixo do precipício para que elas morressem. Eles então pegaram um grupo de judeus não trabalhando no sábado e disseram, encontramos alguns que estão ainda comprometidos com aquela lei, a lei de Moisés. Então pegaram essas pessoas e executaram essas pessoas, porque não estavam trabalhando no sábado. Eles encontraram uma família, era uma viúva que tinha 7 filhos, e eles recusaram adorar os ídolos. Então eles levaram perante a coisa, vocês vão adorar os ídolos ou não vão? E como eles disseram não,
um deles, né, um dos filhos, falou, não, nós não vamos adorar. Ah, você não vai adorar não? Pegaram esse que falou pelo grupo que não iria adorar, arrancaram a língua da boca dele, arrancaram o couro cabeludo e depois cortaram todas as extremidades do seu corpo. E com ele ainda vivo, colocaram ele num forno quente para assar o corpo, na frente dos outros, inclusive a mãe olhando. E depois prosseguiram com os outros. Você vê que esse tipo de barbaridade foi feito contra as pessoas por causa da sua fidelidade e compromisso em guardar a lei de Deus e a palavra de Deus. Isso, como eu disse, não é informação que está na Bíblia, mas é informação importante para você entender o ambiente que existia em Israel nos dias de Jesus, quando pessoas começavam a dizer assim, Jesus está falando umas coisas que vai levar as pessoas a parar de fazer aquelas coisas que diz na lei de Moisés. E você vê então como que o povo via isso como um horror. Isso aí já veio isso antes, não teve aquele Jason que começou assim e depois outras coisas? Então, essa era a mentalidade. É claro que Jesus não estava fazendo nada de errado, mas a maneira que os inimigos de Jesus queriam retratar era essa. Jesus é um líder de uma apostasia de Moisés. Inclusive fizeram a mesma acusação a Paulo e aos apóstolos, a Estevão e aí vai. Ok, então, presta atenção em algumas coisas aqui. No verso 10, onde diz, alguns do exército dos céus lançou por terra e os pisou. Isso é muito semelhante ao que diz em Apocalipse 13, quando diz que a besta do Apocalipse foi-lhe dado autoridade sobre todas as nações e foi-lhe dado que lutasse ou pelejasse contra os santos e os vencesse durante um período. O período lá é um período bem mais longo, não é? 3 anos e meio, mas para falar, na verdade, de um período longo, a duração da perseguição dos Césares, como nós já vimos quando olhamos o Apocalipse. Aqui é 2.300 tardes e manhãs, é um período bem mais curto, mas é a mesma ideia. E dizer que o sacrifício diário seria tirado é exatamente isso que eu falei sobre o templo. Negligência progressiva dos sacrifícios até uma interrupção absoluta, uma profanação absoluta com uma abominação desoladora do templo. Ok. O verso 25 diz que ele faria prosperar o engano e pessoas que vivem despreocupadamente são pessoas que seriam o alvo da sua ira. Veja só o verso 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, a religião pagã, no seu coração se engrandecerá, ou seja, ele se inflará como se ele fosse uma divindade e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Lembra que eu te falei, o pessoal nem imaginando que ele ia chegar com matança e fez isso? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas o final do verso diz, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Não vai ser nem um homem que vai ter que chegar lá e enfiar uma espada nele. Ele vai morrer, Deus vai cuidar dele. E é isso exatamente que aconteceu. Então, assim, isso tudo já se cumpriu historicamente. Existe mais alguma citação aqui da história dos Macabeus, do capítulo 6 de Macabeus? Se vocês quiserem ler isso aí, eu não vou ler, mas aí mostra como foi que ele morreu. Agora, como eu disse, essa referência das 2.300 tardes e manhãs é uma coisa que gerou muita especulação tola. Lutero entendeu isso corretamente. Deixa eu te ler o que Lutero falou sobre isso. Como está aqui no texto, o verso 14, o templo será purificado após 2.300 dias, o que seria 6 anos e um quarto de um ano. Antíoco se enfureceu contra os judeus exatamente durante esse tempo, morrendo no 7º ano. Os números se alinham bem, como prova o primeiro livro dos Macabeus. Aí ele fala as passagens que você pode ler para perceber que os 2.300 dias é exatamente o período que durou tudo isso aí. Eu vou falar um pouco sobre isso aí para te dar alguns dos detalhes aqui, as datas, mas o William Miller, um pastor batista, criou a febre adventista, que depois produziu a seita, que virou a seita adventista do 7º dia, baseado numa interpretação errada disso aqui. Ele entendeu que era o seguinte, aquela ideia do capítulo 9 de Daniel, que quando Artaxerxes manda o povo reconstruir o templo, e ele diz, olha, então aquele ano é que começa, e lá você tinha então 70 semanas até a vinda do Messias, pois então, até a purificação do templo, 2.300 tardes e manhãs, quer dizer, 2.300 anos, e dali então ele fez uma contagem de anos, e ele calculou que seria em 1843 ou 1844, que se daria a volta de Cristo, porque o templo, diz ele, é o mundo, e Jesus vai vir para purificar o mundo. É isso que começou essa coisa toda do adventismo. Agora, você vê que isso aí é uma ignorância total da história. Qualquer pessoa que conhece a história sabe que isso aqui já é uma profecia cumprida e não tem nada de anos aqui. E nem começa lá com o decreto de Artaxerxes. Isso aqui é uma coisa que começa com a perseguição, quando começa a perseguição do Antíoco Epifânio contra o povo de Israel. Então não tem nada a ver absolutamente essa contagem toda que ele faz aqui. Deixa eu te dar alguma coisa aqui correta sobre isso. A data da perseguição, quando ele começa a massacrar judeus, é no ano 171 a.C. E isso termina no ano 180
1065 e não chega a completar 7 anos. É exatamente 6 anos e uma parte de um ano, que dá em números redondos, talvez até mesmo exatamente 2.300 dias. É porque nós não temos como saber a data no calendário exato que começou isso. Nós sabemos quando começou de novo o sacrifício. Isso nós sabemos que os judeus comemoram isso até hoje. Mas é nessas redondezas aí. E qualquer pessoa que conhece da história sabe disso aí. Agora, eu diria o seguinte, o que acontece nessa altura, quando pessoas pegam esses números e começam a falar, esses números são anos, para calcular qualquer coisa, então isso já é deturpar um texto bíblico. E no caso dos adventistas, é uma coisa muito triste, porque essa interpretação errada, que falhou na sua predição, porque passou-se 1844 sem Jesus voltar, a grande decepção, o que aconteceu? Ao invés de dar o braço a torcer e dizer, realmente essa interpretação estava errada, Ellen White, a profetisa deles, se levantou e falou para o grupo o quê? Não, a profecia estava certa, só que nós não entendemos o que é o templo será purificado. E então ela confirmou para os seus seguidores que o sentido disso é que lá no céu existe um santuário e que naquela data de 1844, Jesus adentrou ao santuário lá no céu para começar o juízo investigativo. E isso então para eles era uma certeza de que se ele já está então ali olhando os livros das obras das pessoas, então quer dizer que já está em cima. Só que agora já passaram quase que 200 anos disso. E nada. Mas só que os adventistas ficaram encalacrados com essa interpretação, dessa interpretação ruim de todo sentido. Mas como Ellen White validou isso aqui e colocou seu selo de aprovação sobre isso, eles têm duas opções. A certa seria dizer, essa interpretação está errada. Ellen White não entende nada de profecia. Ela não é uma profetisa. Pronto. É o certo. Mas como eles não vão abrir mão de Ellen White por nada, eles estão presos com essa interpretação ruim dessa passagem, que diz que isso aqui é anos mesmo e que encerra no ano 1844. Então, assim, não tem o que fazer por esse povo, mas isso é exatamente aquilo que a Bíblia diz em 2 Pedro, quando pessoas deturpam as escrituras para a sua própria destruição. Gente que é ignorante e instável. Porque era só saber história, cara. Era só saber história, você saberia que essa profecia já se cumpriu. E não tem nada a ver com isso aí que eles estão fazendo. Agora, muita gente está olhando para o capítulo 8 de Daniel hoje, dizendo, aqui ainda tem profecia futura. Temos aqui o anticristo. E você diz, tem o anticristo? Como assim? Então, primeira coisa, isso acontece no tempo do fim. Bem, eu já mostrei que está errado. Mas a segunda coisa é que eles dizem o comportamento desse Antíoco Epifânio de querer se exaltar como Deus. Você tem que me adorar como Deus. E de perseguir quem adora o Deus verdadeiro sob pena de morte se você continuar fazendo aquilo. Isso é o que o anticristo vai fazer. De modo que nós temos aqui, sabe o quê? Um tipo do anticristo. Tipologia. Agora, deixa eu me dar uma palavra de alerta sobre isso. Não dá para fazer esse tipo de coisa, ok? Existe tipologia na Bíblia? Sim, existe. Existe tipologia na Bíblia até em coisas que você nem imagina no Velho Testamento que apontam para Jesus. Existe, sim. Como, por exemplo, o povo de Israel descer ao Egito e depois do Egito voltar para a Terra Prometida. Mateus diz que isso acontece de alguma maneira referindo-se ao que aconteceria na vida de Jesus, que para ser protegido de Herodes foi levado por José e Maria ao Egito e depois voltou para morar em Nazaré. Agora, antes de Jesus nascer, dava para você ler isso na Bíblia e falar que isso era tipologia? Não dá, cara, não dá. E isso não está na Bíblia com esse propósito para você poder dizer antes do acontecido. Isso é o tipo de coisa que pode ter na Bíblia, mas pode ter na Bíblia de uma maneira que só se percebe depois. Não é uma profecia clara que você pode antes afirmar que vai acontecer. Agora, eu digo, tem sim muita tipologia desse tipo sobre Jesus, mas sobre anticristo? Ah, não, cara. O anticristo não é esse figurão tão importante assim, que a Bíblia toda hora, vamos fazer uma tipologia do anticristo? Usa Antíoco Epifânio para mostrar. Então, assim, você não pode fazer isso com esse texto, você não pode chegar e dizer, se o Antíoco fez isso, quer dizer então que o anticristo vai fazer isso. Você sabe o que é isso? Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Isso é eu sair catando coisas na Bíblia e dizer assim, você sabe de uma coisa? O anticristo vai matar o irmão dele. Ué, de onde você tirou isso? Caim não matou Abel? É um tipo do anticristo. Uai, com que direito? Entendeu o que eu estou dizendo? E aí você diz assim, o anticristo vai ter um filho, que ele vai sacrificar o filho. Mas de onde você tirou isso? Na Bíblia não tem rei que fez isso? É um tipo do anticristo. Se você for fazer isso com a Bíblia, cara, então você inventa toda uma história, dá para você escrever uma novela. As crônicas do anticristo. Cheio de detalhes. Mas quem diz que isso aí realmente está na Bíblia como um tipo? Quem diz que isso aqui está como um tipo? As pessoas dizem, mas tem que ter um cumprimento futuro do capítulo 8 de Daniel. Sim, porque nesse capítulo faz referência ao santuário ser desolado e Jesus
Depois do Antíoco, falou que aconteceria o abominável da desolação. Sim, gente, mas o abominável da desolação do capítulo 9, porque esse aqui já era cumprido. Então tem duas abominações da desolação em Daniel. O do Antíoco já tinha acontecido, ainda faltava o do Tito. Jesus fez referência ao de Tito, que só está no capítulo 9. Então, assim, essa questão não é tão difícil assim. Mas vamos lá. Quem são alguns dos que fizeram isso? Bem, como eu disse, isso é antigo, gente. Isso não é questão do dispensacionalismo ou de uma vertente particular de profecia. Você vai encontrar hoje a milenista falando isso. Você vai encontrar premilenista histórico falando isso. E você vai encontrar dispensacionalista falando isso. Agora, você quer um exemplo de um amilenista falando isso? Martinho Lutero. Olha só o Martinho Lutero. Este Antíoco é aqui apresentado como um exemplo de todos os reis e príncipes ímpios, especialmente aqueles que se rebelam contra Deus e sua palavra. Por essa razão, todos os mestres anteriores também identificaram e interpretaram este Antíoco como uma imagem do anticristo. E com razão, um tirano tão depravado, imundo e louco deve ser escolhido para ser uma imagem do último horror, como muitas palavras neste capítulo e no capítulo 12 insinuam e revelam secretamente. Muitos intérpretes antes, ele está dizendo, gente, lá desde Irineu, muita gente leu esse texto e disse assim, esse Antíoco é o Antíoco, em primeira instância é o Antíoco, mas tem um segundo cumprimento, um cumprimento duplo, através de uma tipologia, porque isso aqui aponta sim para o anticristo. Um cara como esse tem que representar em alguma medida o que fará também o anticristo. Lembrando que para Martinho Lutero o anticristo é quem? O Papa. O Papa não fazia chacina do povo de Deus, queimava gente na estaca, fazia torturas. Então ele está dizendo, eu vejo paralelos aqui. O povo que nem suspeita, ele vai e ataca. Aconteceu isso. Por exemplo, John Huss não teve salvo-conduto, mas foi queimado na estaca apesar do salvo-conduto. Pois então, e ele está fazendo então essa ideia. Eu discordo totalmente. Nesse sentido, eu não acho que temos nada de anticristo aqui. E do meu lado está, por exemplo, João Calvino. Olha o que Calvino disse. Daí Lutero, deixando seus pensamentos correrem à solta, ou seja, Lutero com pensamentos desgovernados, usa esta passagem como uma referência ao anticristo. Porém, discutiremos esse ponto mais adiante. E mais adiante ele diz, há quem acredita que esta profecia aponta para o anticristo. Ele está discutindo aqui Daniel 8, tá? E assim ignoram completamente a Antíoco e nos descrevem o surgimento do anticristo, como se o anjo houvera mostrado a Daniel o que aconteceria depois da segunda renovação da igreja. Segunda renovação da igreja? Como assim, Calvino? Continue lendo comigo. A primeira restauração ocorreu quando ao povo foi restaurada a liberdade e regressaram do exílio para sua terra natal. Quando Ciro deixou o pessoal voltar para Israel, então a igreja estava em exílio, a igreja voltou para a terra prometida, então essa é a primeira restauração. E a segunda? E a segunda ocorreu no advento de Cristo. Então ele diz, isso é o tipo de coisa que aconteceria depois da segunda renovação da igreja. As pessoas estão interpretando isso como uma coisa que acontece então depois de Jesus vir ao mundo. Aí Calvino explica. Esses intérpretes presumem que esta passagem revela aquela devastação da igreja, a qual ocorreu depois da vinda de Cristo e a promulgação do evangelho. Mas, como vimos previamente, a essa altura Calvino já explicou os versos, esse não é um sentido adequado. Ele diz, gente, isso aí não atende. É a interpretação errada fazer isso. E ele diz, e não me surpreende que homens versados nas escrituras cubram de nuvens a clara luz. Pois, como disse na preleção anterior, nada pode ser mais claro ou mais penetrante ou mesmo mais familiar do que essa profecia. E que tendência é essa de atribuir tão violentamente ao anticristo, ou seja, tão erroneamente ao anticristo, o que mesmo uma criança claramente veria ser expresso em referência a Antíoco, a não ser para privar a escritura de toda a sua autoridade. Gente, Calvino pegou duro aqui, ele diz, uma pessoa que diz que essa profecia se cumpre no anticristo e não propriamente em Antíoco, gente, até uma criança consegue ver. Isso aqui é Antíoco Epifânio. E uma pessoa que faz isso, vai fazer isso para prejudicar o entendimento da Escritura, para privar as pessoas de entenderem a Escritura e, aliás, para atrapalhar as pessoas de verem a autoridade da Escritura. Ele então prossegue e diz assim, outros falam mais modestamente e com mais consideração, ou seja, de uma forma mais ponderada, quando presumem que o anjo está tratando de Antíoco com o propósito de retratar em sua pessoa a figura do anticristo. Ou seja, tipologia. É Antíoco, mas prefigura o anticristo. Então ele trata agora desse segundo conceito. Calvino diz, quanto a mim, porém, creio ser esse raciocínio suficientemente sólido. Desejo que os oráculos sacros sejam tratados
com tanta reverência que ninguém introduza nenhuma variedade segundo o bel prazer humano, mas simplesmente mantenha o que é positivamente certo. Agradar-me-ia mais ver alguém querendo adaptar esta profecia ao presente uso da igreja e aplicar ao anticristo por analogia. O que se diz de Antíoco? Sabemos que tudo quanto aconteceu à igreja de outrora também nos pertence a nós, porque já alcançamos a plenitude dos tempos. Sem dúvida, o Espírito Santo quis ensinar-nos como levar a cruz fazendo uso deste exemplo, mas como já disse, parece-me frívolo demais sair em busca de alegorias. Uau, o que ele disse aqui? Calvino disse, olha, nada me agradaria mais do que encontrar aqui em Daniel capítulo 8 uma profecia que se aplicasse aos nossos dias, porque Calvino estava convicto de que ele vivia nos dias do anticristo, certo? Então ele está dizendo, olha, me mostrar que aqui é Antíoco e que Antíoco é uma figura que aponta para o anticristo, o Papa Romano. Ele diz, para mim ótimo, mas eu não posso interpretar a escritura ao meu bel prazer. Eu tenho que me ater ao que a escritura realmente diz. E então ele diz, sem dúvida, o Espírito Santo quis ensinar-nos como levar a cruz fazendo uso desse exemplo. Mas como já disse, parece-me frívolo demais sair em busca de alegorias. Associar isso aqui como um tipo do anticristo, ele diz, isso você está alegorizando. Encontrar anticristo aqui, você está alegorizando. Não tem anticristo aqui, é o que Calvino está dizendo. Então, é muito interessante que ele diz, esse texto então é inútil, Calvino? É inútil isso aqui? Ele não. Tem uma lição para a gente. Qual que é a lição? A lição é muito simples. A lição é que aquelas pessoas tiveram que perseverar mesmo diante de duras perseguições. Esse fato histórico serve para a gente hoje, porque é uma profecia que já se cumpriu. Se eu leio, por exemplo, sobre como pessoas do livro de Atos foram perseguidos e mesmo assim foram fiéis, isso é uma coisa que tem uma aplicação direta para mim hoje? Não, tem uma lição. Eu posso aprender com o exemplo de Paulo, que estava disposto a perder a vida, mas não negar Cristo. Os apóstolos também, Estevão também. Mas aquilo ali não tem um cumprimento futuro para os meus dias, entende? Então ele diz, olha, eu gostaria tanto quanto você, mas eu acho que se eu fizesse isso aqui, eu estaria alegorizando a escritura. Então eu vou me ater ao método gramático histórico. E eu acho engraçado, viu? Porque os premilenistas que acusam Calvino de alegorizar, quando ele toma textos simbólicos e interpreta símbolos como símbolos, acham aqui em Daniel capítulo 8 o anticristo. Então agora o que o Calvino fez? Ele disse, me desculpe, mas a carapuça não serviu em mim, toma a carapuça de volta, veste ela você. Você está achando aqui anticristo em Daniel capítulo 8? Isso é alegorizar o texto. Não tem anticristo aqui, eu não faço isso não. Então eu acho que Calvino acertou aqui, nós não temos nenhum anticristo aqui. Deixa-me terminar com mais uma palavra de Calvino, ele termina assim. Se isso não tivesse sido predito, eles teriam pensado que estavam sendo enganados pelas esplêndidas promessas sobre seu retorno. Mas quando perceberam que tudo ocorria conforme haviam sido oportunamente advertidos, isso se tornou um consolo significante em meio às suas aflições. Então por que essas profecias eram necessárias? E por que isso foi dado a Daniel, no tempo de Daniel? Porque era muito claro ali em Jeremias, em Ezequiel, essa ideia de que vocês vão voltar do exílio e vocês vão reconstruir o templo e vai ter uma glória futura de Israel que será assim deslumbrante. Ótimo, se não falasse nada além disso e o povo de Israel voltasse e tivesse tanta adversidade como realmente eles tiveram na tentativa de reconstruir o templo, e quando fizerem por fim o templo, aí vem esse Antíoco Epifânio e faz essa desolação toda, e o povo estaria lendo aquelas profecias gloriosas e dizendo, ué, o que aconteceu com a palavra de Deus? Eu entendi que voltando para a Terra Prometida depois do exílio, ia ser as 1000 maravilhas, isso aqui. Mas eles tinham contrabalanceado com aquelas coisas que na verdade apontavam mais para uma glória futura, que ainda até hoje nem se cumpriu, mas eles tinham também essas profecias de Daniel, onde eles encontraram não somente o consolo de saber, tá, isso já estava nos planos de Deus, como também a coragem de lutar contra aquilo e não desanimar. Então tudo isso na providência de Deus teve o seu propósito também. E essa foi a utilidade principal dessa passagem. Para a gente hoje serve de lição. Agora sim, é importante a gente conhecer essa parte da história. Senão a gente vai ler isso aqui e vai imaginar, eu acho que isso não se cumpriu ainda. Mas já se cumpriu sim.